Hoje a gente vai mergulhar em um dos discursos mais conhecidos e, olha, mais radicais de toda a história, o Sermão do Monte. Mas vamos olhar para ele de um jeito um pouco diferente. Não como um texto antigo guardado na estante, mas como algo vivo, pulsante e, por que não, revolucionário. A ideia aqui é entender a essência dele. E, para começar, temos essa frase, uma afirmação muito poderosa que vai guiar toda a nossa conversa. A gente não está falando de uma lista de conselhos de moral, e sim do manifesto do reino de Deus. E essa palavra, manifesto, ela muda completamente o jogo. Mas o que isso quer dizer na prática? Pensa bem, um manifesto não é um manual de regras. É uma declaração de que uma nova realidade chegou, uma nova forma de enxergar e de viver no mundo. Então, quando a gente chama o Sermão do Monte de manifesto, a gente está dizendo que ele não está só descrevendo um comportamento ideal, ele está proclamando a chegada de um reino com valores, cidadãos e um propósito que são totalmente diferentes de tudo o que se conhecia. E todo bom manifesto de um reino tem que começar descrevendo quem faz parte dele, certo? Quem são as pessoas que pertencem a esse novo reino. A primeira parte do discurso, que a gente conhece como as bem-aventuranças, nos dá um perfil, e é um perfil bem surpreendente desses cidadãos. E olha só, o perfil desses cidadãos vai totalmente na contramão dos valores que o mundo geralmente aplaude. O manifesto não exalta os poderosos, os autossuficientes, os ricos, mas sim os pobres de espírito, os que choram, os mansos, os puros de coração. Esse é, digamos assim, o DNA, o caráter fundamental de quem pertence a esse reino. Ok, então a gente já entendeu quem são os cidadãos, mas qual é a função deles no mundo? Para que eles servem? O manifesto usa duas metáforas superpoderosas para descrever essa influência. Eles são chamados para ser o sal da terra e a luz do mundo. Vamos ver o que isso significa. Essa imagem aqui ajuda a gente a entender perfeitamente essa função dupla. Como sal, a ideia é preservar o que é bom na sociedade, evitar a deterioração e também adicionar um sabor que faz as pessoas terem sede de algo mais profundo. Já como luz, a função é clara, expor a verdade, mostrar o caminho no meio da escuridão. É uma influência ativa, sabe? Que transforma, e não uma postura passiva de quem só assiste. Certo. Então, já temos a identidade e a influência. Vamos agora para a parte prática. Como vivem os cidadãos desse reino no dia a dia? Qual é, por assim dizer, o código de conduta deles? O manifesto estabelece um padrão ético totalmente novo. E aqui está o pulo do gato. A justiça desse reino não se satisfaz com a aparência, com o comportamento externo. Ela vai muito mais fundo. Não se trata só de não matar, mas de não alimentar a raiva no coração. Não é só sobre o que se faz, mas sobre a intenção por trás. É uma justiça que nasce de dentro para fora. E tem como resumir toda essa nova ética em uma única frase? Tem sim. O manifesto nos apresenta a famosa regra de ouro: fazer aos outros aquilo que gostaríamos que fizessem a nós. É o resumo prático, direto ao ponto, de como essa justiça superior se parece nos nossos relacionamentos. E a comunicação nesse reino? O manifesto oferece um modelo para isso, a oração do Pai Nosso. E veja bem, não é um roteiro para ser repetido de forma mecânica, mas um guia de relacionamento. Começa com a adoração, depois busca se alinhar com o propósito de Deus, expressa uma dependência diária e, por fim, se baseia na dinâmica do perdão, tanto o perdão que se recebe quanto o que se oferece. Quando a gente junta todas essas peças do quebra-cabeça, os cidadãos, a influência deles no mundo e as suas práticas, a gente começa a enxergar o objetivo central de todo esse manifesto. O que ele realmente quer produzir no final das contas. Não é um império político, não é um movimento social, é algo muito, muito mais profundo e pessoal. E aqui está a grande conclusão. A essência desse manifesto, o propósito verdadeiro do reino de Deus, não é a busca por poder ou controle externo. O ponto central, o objetivo final, é a transformação interna. É sobre se tornar o tipo de pessoa que foi descrita lá no começo, nas bem-aventuranças, e que age como sal e luz justamente porque o seu caráter foi transformado na raiz. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final para reflexão. Se o foco desse manifesto tão poderoso é a transformação de caráter e não só o cumprimento de regras, o que isso significa para a gente hoje? Como um caráter transformado por esses princípios se parece na nossa vida, nas nossas comunidades, no nosso mundo? É algo para se pensar.